Bom, meus queridos, depois de todas as viagens que fizemos ao longo da carta aos Coríntios, a primeira carta, e entramos em tantos detalhes da nossa própria vida, eu acho tão impressionante como a Bíblia tem essa autoridade de entrar na nossa vida social, profissional, pessoal, entrar nas nossas intimidades, confrontar nossos valores, nossos conceitos. Tem a capacidade, acho que você mexeu aí, piorou, era para ficar daquele jeito mesmo. Obrigado. Confrontar nossos valores e tocar no nosso coração. Mas sabemos que o Senhor tem nos ensinado muitas coisas. Tem nos orientado ao longo de todos esses textos. E eu acho que o apóstolo Paulo está terminando a sua carta dizendo: eu gostaria muito que esses irmãos não se esquecessem disso. Eu gostaria tanto. Você escreve às vezes uma carta, ou então faz como eu, que não escrevo carta, mas falo pessoalmente com os irmãos, ministro pessoalmente, ou ensinando, ou pregando alguma coisa. O desejo do nosso coração é dizer assim: eu queria tanto que esses irmãos nunca se esquecessem desses detalhes, que guardassem no coração e colocassem em prática na sua vida, e buscassem de todas as formas, com toda a piedade, com todo o temor, com toda a vontade, manter-se comprometido com essas instruções que recebemos. Por isso, eu entendo que o apóstolo Paulo trouxe aqui algumas palavras no desfecho dessa carta, na conclusão dos seus argumentos. Ele trouxe algumas reflexões, algumas palavras, algumas frases, que eu vou chamar eu vou fazer como se fosse uma interrogação. Como eu devo fazer para me manter firme na fé? Porque nós estamos lendo uma carta, que acabamos de concluir a carta de Coríntios, a primeira carta, e nós percebemos que os irmãos naquela igreja, apesar de todos os talentos, apesar de todos os dons espirituais, apesar de todas as experiências vividas aos pés do Senhor, de tudo que receberam da graça, do poder do Espírito, do sobrenatural, das línguas estranhas, das profecias, de todos os milagres, apesar de tudo isso, eles foram abalados, eles foram desestruturados espiritualmente e até socialmente, por conta de alguns descuidos, de alguns detalhes que eles não observaram na vida cristã. Então significa que todos nós, independente de sermos espirituais ou não, independente de termos o poder de Deus na nossa vida ou não, independente de nós termos intimidade com o Espírito Santo ou não, todos nós estamos sujeitos a algumas vulnerabilidades, a algumas coisas, a algumas interferências que podem atrapalhar do nosso crescimento espiritual. Eu fico imaginando que o apóstolo Paulo, ao lidar com todos aqueles irmãos, se perguntou muitas vezes: meu Deus, como esse povo pode ser tão espiritual? Eles são tão cheios de dons, eles têm sabedoria, têm ciência, têm poder, têm língua estranha, têm profecia, têm poder de Deus, tem tanta coisa que muitas outras igrejas não têm, mas eu não sei como aquele povo consegue ser tão desengonçado, tão destroçado espiritualmente, como tem tanta depravação, tanta imoralidade, tanta fraqueza espiritual, tantos pecados, tanta coisa feia no contexto dessa igreja. O que está acontecendo com esse povo? E é claro, você percebeu ao longo da carta, eu estou resumindo aqui um pouquinho sucintamente, mas você percebeu ao longo da carta que eles tinham interferências, eles tinham pessoas que estavam ali excitando, falando, influenciando e tentando de alguma forma desestabilizar. Claro que essas pessoas não são simplesmente seres humanos comuns, mas são pessoas humanas com influências de Satanás e com todos os caminhos que ele podia utilizar para tentar desestabilizar a igreja, porque o papel dele é esse, é matar e destruir, mas o papel do Senhor é buscar e salvar aquele que se havia perdido. Então, por causa desses detalhes pequenos, o apóstolo Paulo termina a sua carta dizendo assim: olha, eu desejo que vocês permaneçam firmes, eu quero que vocês se fortaleçam na fé. Para essa firmeza acontecer, nós vamos seguir dentro desses poucos versículos as expressões que eu escolhi. E é claro que sempre, como eu digo para vocês, sempre tem que escolher. A carta é grande, os detalhes são enormes, os pequenos pormenores são imensos, não dá para ser sem fazer algumas escolhas. Mas o texto diz e sugere o seguinte: a primeira coisa que nós devemos fazer para nos manter firme na nossa vida cristã chama-se vigilância. E é claro, nas palavras de Jesus, vigiai e orai, tinha um sentido. O Senhor Jesus está voltando, a igreja vai ser arrebatada, logo logo o Senhor vem nos buscar, e nós precisamos estar atentos, acordados e prontos para subir. Nas palavras de Paulo, vigilância significa: tem muita gente ruim por aí, tem muito herege tentando disseminar, tem muita gente jogando joio no meio do trigo, e vocês precisam estar vigilantes para manter a estabilidade racional
do cristianismo. Em segundo lugar, e não deixa de ser tão importante quanto, o apóstolo Paulo menciona algumas pessoas dentro da igreja. Ele diz: vocês têm alguns obreiros aí. Eu gostaria que vocês dessem razão, dessem vazão, dessem atenção e ouvissem a palavra desse povo e até se submetessem a eles, se sujeitassem a eles. E é claro que o apóstolo está dizendo o seguinte: tem muita gente ruim tentando influenciar, tem muita gente ruim tentando jogar terra na sopa, como diz o ditado, jogar joio no trigo, atrapalhar a sua fé. Mas a igreja tem muita gente boa, tem muito crente, tem muitos homens e mulheres comprometidos, consagrados a Deus, cheios do Espírito Santo, e estas pessoas precisam ser ouvidas, essas pessoas precisam receber a atenção, porque elas são as pessoas que têm algo para nos ensinar na nossa edificação espiritual, e não são uma e nem duas. E depois o apóstolo Paulo coroa esse desfecho com a saudação. E, claro, se eu sou firme na fé, eu vou receber com todo prazer, com toda gratidão, a saudação daqueles que são verdadeiramente cristãos. E ele vai citar alguns cristãos aqui que são extraordinários dentro do contexto da igreja. Queridos irmãos, o que nós podemos dizer quando o apóstolo diz assim: ser vigilantes? Não se deixem, eu usei essa expressão seja vigilantes, e trazendo o ponto de vista geral do apóstolo, para dizer assim: não se deixem mais levar pela heresia. Não se deixem mais levar pelas fantasias. A igreja de Corinto, com todos os valores que tinha, com todos os privilégios que tinha, com toda a manifestação do poder de Deus na sua vida, ela se deixou levar por uma coisa fantasiosa. O apóstolo falou a Timóteo também, o apóstolo Paulo falou: olha, nos últimos tempos surgirão mestres segundo suas próprias concupiscências, e eles vão conseguir dissuadir pessoas, eles vão conseguir influenciar pessoas, e é claro, vão pegar aquelas pessoas que não gostam de ouvir a verdade, que não gostam de ser confrontados, que gostam de cristianismo conforme as suas próprias concupiscências, que gostam de ser, vamos dizer assim, passar a mão por cima e dizer: vai aí, é isso aí, está tudo bem, Jesus é muito bom, e você pode fazer o que quiser. Não, essas pessoas que precisam sair do mundo fantasioso. E eu não sei se vocês perceberam, mas a igreja de Corinto também tinha um comportamento muito sobrenatural. A igreja do tudo de cima, tudo da glória. Parece que nós vivemos um contexto muito parecido hoje. Não sei se vocês observam, tem alguns irmãos que vivem hoje assim, no mundo da lua, não conseguiu aterrissar, não pisou no chão. Eles pensam que o cristianismo é uma coisa nas alturas o tempo todo. Não, o cristianismo é assim, é no chão mesmo. Jesus disse assim: eu não os peço que os tire do mundo, eu os peço que os livre do mal. Então nós estamos no mundo, porque nós estamos no mundo nós adoecemos, porque nós estamos no mundo nós somos tentados, porque nós estamos no mundo nós morremos, porque nós estamos no mundo nós somos assaltados, porque nós estamos no mundo nós passamos todas as adversidades que acontecem com todos os demais mortais. A diferença entre nós e todo o contexto geral é que nós podemos contar com a presença graciosa e poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Essa é a diferença. Mas nós somos seres humanos normais, não tem ET aqui. Se um avião cair, o crente não vai ficar flutuando. Se um navio aboiar, o crente não vai boiar, não. Todos nós estamos sujeitos às mesmas intempéries, mas precisamos viver no mundo da realidade e não no mundo da fantasia. O cristianismo da fantasia não é real, é mentiroso. O cristianismo de eu declaro tudo, eu tomo posse de tudo, eu resolvo tudo, eu bato o pé aqui, dou uma rodopiada, eu planto bananeira, digo 3 glórias, está tudo resolvido. Esse cristianismo não é verdadeiro. O cristianismo que Jesus pregou, ele disse: no mundo tereis aflições. No mundo vocês são bem-aventurados quando sofrerem, quando chorarem, quando passarem necessidades, quando forem perseguidos, traídos, injuriados e dizendo muitas mentiras, se levantarem falso contra vós. Esse é o cristianismo que nós estamos vivendo. O cristianismo real que Jesus pregou é um cristianismo que nós temos adversários. Foi por isso que ele contou a parábola do joio e do trigo. Alguém que o Senhor Jesus mencionou foi o inimigo que semeou o joio no meio do trigo. E o joio é a heresia, o trigo é a semente verdadeira, a palavra de Deus que frutifica, que glorifica o nome do Senhor. E o joio é a heresia, a falsidade, a mentira, que parece com a verdade, mas não é a verdade. Os discípulos perguntaram: Senhor, quem faria uma coisa dessa? E ele disse com todas as letras: um inimigo fez isso enquanto os meus homens dormiam.
É por isso que homens de Deus não pode dormir na vida espiritual. Pode sim descansar na sua casa, dormir, mas tem que vigiar espiritualmente. E o vigiar aqui de Paulo é: vigie para que a heresia não tome o lugar da verdade da Escritura que está sendo pregada dia a dia. Vigie para que você não seja levado pelo mundo da fantasia. Porque Paulo também diz que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos. Esse comichão chama-se coceira. A verdade dói, é incômoda, atrapalha. Eu gosto de ouvir que o Senhor declara a bênção. Eu gosto de ouvir que o Senhor promete vitórias. Eu gosto de ouvir que o Senhor é o Deus nós somos herdeiros do trono. Eu não quero ouvir sobre a cruz é muito pesada, a cruz é muito dura. Eu não quero ouvir contra o pecado, porque o pecado todo mundo peca. Eu quero uma coisa que facilite, que amenize a minha dor. Não, o verdadeiro cristianismo é confrontador. O verdadeiro cristianismo quer saber não somente o que você crê, quer saber o que você vive, o que você faz, quer saber como você se porta para merecer o título de verdadeiro cristão. Para viver com os pés no chão, o apóstolo diz assim: permaneçam firmes, por isso sejam vigilantes. Sejam homens, a palavra varonil, você sabe de onde vem a palavra varonil? Vem da palavra varão. E dessa questão de varonilidade, ele está falando de homens maduros. Ele está dizendo assim: sejam homens maduros. Eu não sei se vocês se lembram do capítulo 12 da carta aos Romanos, quando Paulo diz para aquela igreja: olha, irmãos, eu rogo pela misericórdia de Deus, que vocês se apresentem os corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o culto inteligente, é o culto em que eu penso, é o culto em que eu sei o que está acontecendo, é o culto em que eu leio a Bíblia, mas leio também o jornal, é o culto em que eu estou vivendo dentro da igreja, num ambiente tomado pelo Espírito Santo, mas eu também estou vivendo num mundo influenciado por todas as hostes infernais da maldade. É um culto que eu sei que eu enfrento uma batalha espiritual até contra mim mesmo, porque é um culto que eu sei que tenho que ter os meus dois pezinhos no chão, porque eu vivo na realidade da vida e não na fantasia das fábulas. Sejam homens amadurecidos, sejam homens racionais. O evangelho é emocionante, mas não foi feito só de emoção. Você pode se extravasar, pode dar glória a Deus, pode chorar na presença do Espírito Santo, pode glorificar, pular, dançar, fazer o que você quiser, mas você não pode perder a razão. Você não pode perder a lógica do seu raciocínio. Você não pode deixar de ser inteligente e saber quando as coisas são influências de Satanás. Porque o próprio Senhor Jesus, minutos depois de ser aplaudido por Pedro, né? Você se lembra daquele episódio lá em Mateus capítulo 16, em Cesareia de Filipe? Jesus falou assim: o que é que estão falando de mim por aí? O que dizem ser o Filho do Homem? E deu várias sugestões: profeta, homem de Deus, Jeremias, João Batista. Jesus então perguntou: e vocês? Aí Pedro levanta com toda aquela impetuosidade, sanguíneo que ele era, todo cheio de gás: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Eu acho que era uma pregação das mais eloquentes possíveis. Jesus faz um elogio extraordinário, diz assim: eu dou graças a Deus, Simão Barjonas, porque essa revelação não é de homem, não foi a carne e o sangue que te fez saber essas coisas, isso é uma revelação que vem do céu, foi o meu Pai que está no céu que te revelou. Isso dá qualquer uma vontade de bater no peito. Mas Jesus continua a conversa e diz: daqui a pouco o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, será injuriado, machucado, crucificado, morto. Mal ele falou da ressurreição, Pedro já tinha interrompido: não, mestre, por favor, não, tenha cuidado de ti, nunca vai te acontecer coisa tão triste como essa. Mas o Cristo, que tinha discernimento espiritual, disse: para trás de mim, Satanás. Você não cogita das coisas de Deus. O Pedro, que acabou de falar que era espiritual, que tinha uma revelação do céu, agora era um sujeito que só estava enxergando as coisas materialmente, humanamente falando. Então nós não podemos. Jesus, mesmo com homens crentes, cheios do Espírito Santo, mesmo com homens que tinham experiência com ele, que andava junto com ele, não deixou ninguém andar no mundo da fantasia. O mundo que nós estamos vivendo é o mundo real. O cristianismo não é uma propaganda política,
O cristianismo não é uma propaganda de eu vou ganhar isso, eu vou ganhar aquilo, eu prometo isso, eu prometo aquilo. Não, o cristianismo é a verdade da palavra de Deus, que tem que ser dita com autoridade, com convicção, porque esse é o caminho que nos leva à vida eterna em Cristo Jesus. Outro caminho não nos vai levar. Nós não vamos para o céu porque somos membros de uma igreja, porque temos um cartão de membro no nosso bolso, porque carregamos uma Bíblia debaixo do nosso braço, ou porque tocamos numa banda ou num coro, ou subimos em cima de um púlpito. Nós seremos levados para a glória de Deus se permanecermos convictamente firmes no Senhor Jesus. Por isso, sejam homens amadurecidos, idôneos. E com aquele detalhezinho que o apóstolo deixou, eu acho que, eu penso que o miolo, o âmago, o ponto máximo, mais alto que tinha em toda a carta aos Coríntios, é capítulo 13, que ele fala sobre o amor. E ele diz: o amor é mais valioso do que os dons, é precioso, sobrepuja a todos os talentos, a todos os dons, a todos os valores do cristianismo. E agora Paulo volta no desfecho da sua carta e diz assim: nunca se esqueçam que todos os vossos atos sejam praticados em amor. Então, deixa eu analisar isso aqui bem direitinho. Se eu canto, canto por amor. Se eu prego, prego por amor. Se eu contribuo, contribuo por amor. Se eu visito, visito por amor. Se eu cuido de alguém, cuido por amor. Eu não faço porque é uma obrigação do cristianismo. O cristianismo não tem obrigações. Essa é uma das grandes vantagens do cristianismo. Não tem obrigações impostas. Ninguém está aqui porque tem que vir. Você não veio sentar nessa cadeira no domingo à noite porque você é obrigado a estar aqui. Você não vem segunda-feira, 6 horas da manhã, terça-feira, quarta, quinta, sexta. Você não está aqui na consagração. Você não faz parte de um coro, toca numa banda, ensaia o tempo todo. Vem para cá na segunda-feira ensaiar durante até 10 horas da noite porque você tem que fazer isso, porque é uma obrigação do cristianismo. Não. Você vem porque você quer, porque é voluntário, prazeroso, precioso, e você tem prazer na presença de Deus. É por isso que você vem. Então você vem por amor. Cristianismo é por amor. Se o amor está no nosso coração, ele vale mais do que... Paulo termina naquele capítulo 13 dizendo assim: você sabe que tem algumas coisas que são muito importantes no cristianismo? Fé, por exemplo. Fé é uma coisa fundamental. Você sabe que a fé pode... Se nós tivéssemos fé como do tamanho de um grão de mostarda, todos os irmãos que estão enfermos hoje, essa hora já estariam curados. Nós teríamos levantado assim: sejam curados em nome de Jesus, estava resolvido o problema. Porque a fé do tamanho de um grão de mostarda remove montanhas para onde você quiser. Para você ver como é debilitada a nossa fé. Só para ter uma ideia. Mas Paulo, quando diz aquele diz a fé é uma coisa preciosa do cristianismo. E a esperança? Você já pensou que seríamos nós sem esperança? Esperança de vida eterna, esperança de salvação, esperança de milagre, esperança de coisas boas. A esperança é tudo que me põe aqui, que me faz permanecer no cristianismo. Porque eu fico assim: olha, não tem problema. Eu adoeço, sou atribulado, sou perseguido, sou injuriado, passo por prova, passo por dificuldade financeira, passo por tudo. Mas eu tenho esperança que o Senhor Jesus virá buscar o seu povo e eu vou morar na eternidade para sempre com o Senhor. Eu tenho esperança. Mas aí Paulo diz assim: pode falar de esperança, pode falar de fé e pode falar de amor. Mas quando a gente chegar lá em cima, você não vai mais precisar de esperança, você não vai mais precisar de fé, mas você vai precisar de amor. Porque por toda a eternidade amaremos uns aos outros. Agora vamos ver o que Paulo diz. Queridos, vocês sabiam que tem aí na casa de Estéfanes uma família? Eu me encanto quando eu vejo essas observações, porque Paulo faz algumas menções de pessoas humanas. Você já leu Filemão, por exemplo? Um capítulo só, você vai lá e lê a história de Onésimo, um escravo que se tornou livre no Senhor Jesus, e Paulo faz uma recomendação preciosa sobre a vida dele. E Paulo cita alguns nomes importantes. Ele cita também, quando os caras são bandidos, ele cita também: o Demas amou o presente século e me abandonou, ou seja, não confie nele. Mas quando os sujeitos são bons também, Paulo faz questão de mencioná-los. E por que essa importância, irmãos? Porque pessoas, você já ouviu o Senhor Jesus diz que um pouco de fermento leveda a massa? Uma só pessoa,
com um mau coração, com ressentimento, uma pessoa só únicazinha, no meio da igreja, sentado no banco daquele, numa reunião qualquer, seja de jovem, de mulher, de adulto, de obreiro, seja lá quem for, essa pessoa rancorosa, ela consegue contagiar os outros, porque ela é uma lamparina apagada. Você já pegou numa lamparina apagada? Porque hoje nós não vivemos na época da lamparina, né? Quando eu era criança, a gente chegava na casa de noite, aí ficava lá no escuro, batendo a mão assim nas mesas, procurando o fósforo. E porque tinha que pegar o fósforozinho e acender a lamparina, né? E depois pegar. É porque nós éramos pobres e naquela época nem todas as casas tinham o recurso da energia elétrica, né? E tinha uma coisa que ficou na minha memória. É que quando passava a mão procurando esse fósforo, às vezes a gente pegava na lamparina. E lamparina apagada é suja. Ela fica cheia de borrões. Aí quando você resolve que você acha o fósforo, você olha para a mão está suja. Mas você já viu que quando você tem a mão suja assim, qualquer coisa, a primeira coisa que acontece é coçar o nariz? Aí de repente já tem uma coceira na orelha, aí você pega no nariz, suja o nariz, pega na orelha, suja a orelha. Onde você pega, você suja. Se você pegar na outra pessoa, suja também. Porque lamparina suja é contagiosa. E lamparina apagada, ou lâmpada apagada, é como um crente que está de má vontade, de mau humor, e rancoroso, e sempre que ele conversa com alguém, ele vai disseminando coisas, espalhando maldade, e contando fuxico, e arrumando confusão com a vida dos outros, e infernizando, e atrapalhando o crescimento. Ele consegue difamar, como o Tiago mencionou, que a língua como uma cobra, o veneno de uma cobra, que morde um boi do tamanho do mundo, e daqui a pouco o veneno está no corpo todo e ele morre. Com uma fagulha de fogo, um toco de cigarro numa floresta, que consegue devastar uma floresta inteira, e era só uma fagulhazinha. É assim uma lamparina apagada. Então, Paulo diz assim, por que será, aqui é uma indagação minha, por que será que os crentes, com tanta gente boa na igreja, com tanto crente bom, ensinador, doutrinador, consagrado ao Senhor, gente que se consagrou só para servir a igreja, ninguém gosta deles, ninguém busca eles, ninguém pede um conselho para eles, vai buscar exatamente de gente ruim, gente que está prometendo mundos e fundos, gente que está prometendo, porque está vivendo no mundo da fantasia, porque as pessoas gostam de ser enganadas. Gostam de ser enganadas. Como as pessoas gostam de ser enganadas? Eu vi um dia desse, me mandaram um vídeo atribuído a Hitler. Não sei se isso é verdade, porque eu não posso dizer que foi, né? Mas eu vou dizer que foi atribuído a Hitler, que diz que numa reunião com seus assessores, ele pegou uma galinha viva e depenou ela assim todinha, a bicha gritando, desesperada, e ele arrancando as penas dela na frente de todo mundo. E depois que ele soltou aquela galinha viva, ainda toda depenada, morrendo de dor, soltou no chão e jogou alguns grãos de trigo, de milho, sei lá na frente, e ela ficou lá toda gemendo, desesperada, mas nos pés dele, correndo atrás dele para poder pegar o grão de milho. Como as pessoas gostam de migalhas quando tem promessa, mesmo sendo depenado, mesmo sendo machucado, destruído. Uma igreja que está sendo arrasada, destruída, influenciada com heresia, está sendo acabada espiritualmente, moralmente e socialmente, ainda prefere buscar pessoas más do que aqueles que se consagraram ao Senhor para servir a igreja. E a igreja tem, e Paulo te diz assim, e a igreja tem homens que se consagraram para servir a igreja. E por isso ele citou alguns nomes, como os da família de Estéfanes, pessoas que estavam comprometidas. Ele citou também alguns missionários. Ele citou o nome de Estéfanes, Fortunato e Acaico, porque esses irmãos tiveram a coragem que muitos outros não tiveram. Quando eu falo dos missionários, eu falo de pessoas, irmãos, que têm coragem de fazer o que a maioria não consegue. A maioria não consegue largar sua casa, sua igreja, seus negócios, seus interesses pessoais, seu conforto, seu edredomzinho na época do frio, o seu cardápiozinho com frango caipira e feijãozinho tropeiro. Ninguém consegue tirar aquele feijãozinho da casa para largar tudo aqui e se jogar lá nos confins da terra para comer cachorro, para comer grilo assado. Aí você diz, meu Deus, esse cara é louco, o que ele foi feito? Ele fez isso por amor. Por isso Paulo menciona esses irmãos, esses irmãos Acaico, Fortunato e Estéfanes, eles vieram até aqui, eles se dispuseram a trazer o conforto espiritual que eu precisava, eles fizeram o que vocês não deram conta de fazer, fizeram por vocês, e eles terminaram agradando a mim e agradando a vocês também, porque eles supriram no vosso lugar aquilo que me faltava. Que beleza,
Que coisa fantástica esses missionários. Nós poderíamos mencionar os nossos que estão na África. A Adriana, que está doente lá, arriscou tudo. E Sônia, e Francisca, e Eliseu, e Samuel, e todos os que saíram daqui, dedicaram suas vidas, gastaram sua saúde. Nós temos deles aqui, como a Berenice, cuidando da saúde, buscando, tentando se curar de coisas que provavelmente foram gastadas. Vocês se lembram que a Béria foi para o México? Ela estava com todas as possibilidades de ter câncer, fez várias cirurgias, fez tantos trabalhos dizendo: você não pode sair do Brasil, você vai morrer. Mas ela disse: mas eu vou assim mesmo, porque o Senhor me chamou. E sabe o que aconteceu? Ela está lá no México, trabalhando, dirigindo 40 pessoas, não tem nenhum obreiro ajudando, mas Deus a mantém viva. E aí o apóstolo está dizendo: honrem a homens e a mulheres como estas pessoas, porque elas consagraram suas vidas para o serviço do reino. Porque nós preferimos honrar os fantasiosos, os fanfarrões? Porque nós honramos os das fachadas? Porque nós gostamos da figueira com folhas e ignoramos a figueira com frutos? Porque nós gostamos da propaganda, do oba-oba, do sensacionalismo? Porque nós nos impressionamos com o gogó, com o bate-papo de quem tem muito o que falar, que às vezes estão sempre buscando interesses pessoais. E nós não nos lembramos daqueles que choram, daqueles que gemem, daqueles que intercedem, daqueles que buscam, daqueles que vão até os confins da terra, daqueles que dizem: aconteça o que acontecer, servirei ao meu Senhor. Honra. E Paulo acrescenta uma coisa: e sujeição a esses homens. Eu não sei se vocês observam, e às vezes a gente poupa os argumentos nesse aspecto, mas o apóstolo Paulo diz assim: eu quero que vocês considerem homens dignos de duplicados honorários. Ele está falando de remuneração, sim, mas ele está falando principalmente de honra, digo eu. Eu quero que vocês considerem homens de duplicada honra. Eu quero que vocês tenham dobrado respeito. Eu quero que vocês considerem homens de superior valor, aqueles que se dedicam a ensinar a palavra. E aqui eu posso acrescentar um motivo: porque quem ensina a palavra, ensina você a mudar de vida, ensina você a mudar de comportamento, ensina você a chegar no céu. Quem tem compromisso com a palavra verdadeira, não está interessado nos bens pessoais, não está interessado na popularidade. Porque eu trabalho pelo reino, eu trabalho para a glória de Deus, eu trabalho para servir o reino do Senhor Jesus. Eu não trabalho pelo salário, porque podem me dar ou podem não dar. Quando os irmãos trazem, glória a Deus, abençoa os irmãos que trouxeram. Mas se todo mundo falhar, Deus não falha. Estávamos um dia desse aqui no livro de Esther. É o texto que nós estamos estudando aqui na terça-feira, um livro fantástico, fabuloso. Esther estava numa posição privilegiada no trono como a rainha da Pérsia. E toda a nação dos judeus atacada e prejudicada, e Mardoqueu mandou um pedido, disse: vai lá, fala com a rainha para ela. Falei, a rainha disse: não tem jeito, não tem como, o rei não me recebe, se eu entrar lá sem ser chamado eu vou morrer. Aí ele diz assim: tudo bem, pode fazer do jeito que você quiser, mas lembra de uma coisa: se você não fizer nada, Deus vai levantar livramento para o judeu de outro lugar. Eu creio nisso. E tem mais uma coisa: você ainda tem que se lembrar que provavelmente, porque você foi colocado a rainha, provavelmente foi exatamente para esta hora que você foi colocada como rainha. Aí ela mudou de ideia, a ficha caiu, e ela disse: então vamos jejuar, vamos consagrar, vamos buscar, vamos lutar e vamos vencer. Sabe, igreja, nós não estamos aqui plantados no século 21 por acaso. Nós não fomos chamados para o reino de Deus por acaso. Nós não estamos aqui na cidade do Gama com o título aí na frente de igreja missionária por acaso. Deus nos levantou para esta hora. É
É uma hora de corrupção, é uma hora de tribulação, é uma hora de depravação, é uma hora das maiores influências malignas na nossa sociedade, é uma hora da perseguição à família, é uma hora do exagero de todas as pornografias e de toda a imoralidade. Mas nesta hora Deus levantou a igreja. Foi para esta hora que o Senhor te chamou. Foi para esta hora que Deus me chamou. E nós precisamos nos comprometer com a chamada de Deus. Nós observamos o texto todo da carta aos Coríntios. Homens consagrados e capazes de conduzir o rebanho do Senhor. Mas comumente esses homens não são reconhecidos. Provavelmente porque eles são centrados. E o povo gosta dos fantasiosos. A igreja muitas vezes prefere os fantasiosos, cheios de mentiras, porque eles prometem mundos e fundos. Mas está na hora de a igreja aterrissar e dar atenção àqueles que se consagraram ao Senhor e têm compromisso com a verdade. Eu convido-os para ficar em pé.